Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Edivânia. Samu Palmeirina. Obrigado, sempre presente aí. Vamos aguardar um pouquinho aqui o pessoal entrar. Trombino já entrou. Soneca. Hoje a gente vai estar falando sobre resgate rodoviário. Qual a diferença para o SAMU? Quais equipamentos que eles utilizam, diferentemente do 192, aonde é que eles atuam, quem são os profissionais, as ocorrências que eles mais pegam. Boa noite, Jússi, SAMU Caruaru, SAMU Gravatar. Só o pessoal entrar aqui um pouquinho pra gente dar início. Hoje a gente vai estar fazendo a live com meu parceiro Leopoldo Trombini, que trabalha no resgate, e o Fernando. Vou ver aqui se ele entra. E aí, doutor? Opa, boa noite. Boa noite, tudo bom? Bom de áudio? Áudio filé. Beleza. Áudio e imagem, ok. Vou tirar aqui Show de bola. a música. Leopoldo já está entrando por aqui. Jus, abraço. Jus está no Samu Gravatar aí acompanhando a gente. Show de E aí, bola. doutor Trombini, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Folguinha hoje. Partindo pra praia mais tarde aí. Mas antes disso, vamos pra live, né? Isso aí. Deixa eu ver aqui quem está entrando. Fernando. Fernando já vai Fernando entrar entrou. aqui. Leopoldo entrar para a gente dar Da início. partida. Fala, Olha, senhores. olha aí. E aí, tudo Ó o bom, homem. Fernando? Boa noite, Leonão. Fala, Trombini. Boa noite. Tudo na paz? Graças a Deus. Ó, Continue assim. 14. Galera entrando em peso, hein, ó. Ó, o Oh, Gustavo. amém. Gustavo Trace, meu sensei. Vou ver aqui, Leopoldo também já está por aqui. Vamos entrar aqui para a gente dar início. Boa Esse é noite, o Leopoldo. cara. Ó, chegou, cara. Todos, Vocês áudio estão me ok, ouvindo? imagem ok. Sim, agora sim. Beleza. Maravilha. Beleza? Hoje, como eu estava falando aqui no início, a gente vai estar falando sobre resgate rodoviário. Como a gente tinha falado, eu e o Leopoldo vai entrar mais na parte de atendimento. Não sei se o Leopoldo já tem um conhecimento aí do resgate rodoviário, mas como o pessoal acompanha muito a gente na questão de atendimento para hospitalar, mais o pessoal ligado ao SAMU, então a gente quer trazer aqui as diferenças entre o resgate e o SAMU, equipamentos que vocês utilizam na viatura, se tem alguma coisa diferente, quais as ocorrências que você mais pega, área de atuação, profissionais que são utilizados no resgate. Então a gente vai estar batendo esse papo aí para abrir o leque de opções, como eu falei da outra vez também. Eu trouxe Lúcio, lá do aéreo. Então, várias Sim. opções que tem para condutor, técnico, enfermeiro, médico, técnico de segurança do trabalho. Então a gente traz temas diferentes também para conhecimento, que às vezes é uma profissão que desperta interesse de alguém e aqui, por exemplo, no Nordeste é pouco conhecida a questão porque não tem as rodovias privatizadas. Então vamos Exatamente. começar como de praxe a gente faz. Eu me chamo Leonan, sou aqui de Garanhuns, Pernambuco, instrutor de primeiros socorros pelo IBRAP, instrutor na CEAP, Centro de Ensino e Aperfeiçoamento Atendimento para Hospitalar. Trombino está aqui do meu lado, não sei se para você está também, mas vamos apresentar aí, Trombino, para quem não lhe conhece. Pra quem não me conhece, então, boa noite. Luciano Trombini. Sou de Jaú, São Paulo, tá?
sou técnico em enfermagem por formação, 20 anos de corrida já aí. Sou também formado pelo IBRAP, Suporte Básico à Vida e Primeiros Socorros. Trabalho em concessionária, né, igual o Leonardo estava falando, trabalho em resgate rodoviário, trabalho numa concessionária, hoje na maior concessionária rodoviária do país, que se encontra no estado de São Paulo. Ela atravessa aí praticamente aí de sul a leste o estado de São Paulo. Sou socorrista, trabalho como técnico de enfermagem, né, na concessionária. E é isso, estamos aí para a gente somar aí nessa live aí, passando a bola aí. Fernando, tá aqui abaixo de mim. Opa! Para quem, a maioria que eu estou vendo aqui, às vezes, acho que me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Fernando Henrique. Não tenho os 20 anos que o Trombini tem, mas estou perto de chegar lá, na experiência. Hoje, atualmente, eu atuo pelo SAMU Campinas, sou condutor socorrista do SAMU Campinas, e já iniciei minha carreira no resgate rodoviário, ao qual eu sinto muita falta, mas hoje a rotina está meio corrida porque eu divido entre ser técnico de informática e ser condutor socorrista. Então, a vida deu aquela estacionada. Mas estamos aí para somar, a gente está sempre buscando conhecimento. Trabalhei na CCR Autoban, trabalhei no Resgate Rota das Bandeiras, trabalhei na Help Móvel, fiz freelance. Quem é da PH sabe que a gente tem que desdobrar um pouco aí para poder ter uma renda boa. Sim. Isso aí. Leopoldo Graminho, para quem não lhe conhece, eu acho que tipo louco. É difícil alguém não conhecer esse cara, hein? Primeiramente, queria dar uma boa noite, né? O Fernando, acho que a gente nunca tinha se falado, né? Você vendo, assim, acho que a gente só se conversava mais pelo WhatsApp ali, pelos grupos, né? O Trombino ainda não conhecia, hoje que eu tô conhecendo ele, mas já é um cara, né? Que a gente vê aí 20 anos, deve ter muita história e muito conhecimento para compartilhar. Perto de mim, que estou há 3 dentro de um hospital, hoje eu atuo dentro de centro cirúrgico e algumas vezes eu faço pronto-socorro. Eu trabalho dentro de 2 hospitais, 2 centros cirúrgicos e às vezes faço alguns plantões em pronto-socorro também. E eu digo para vocês assim, ó, a rodovia para mim aqui, a gente faz, eu recebo lá dentro do hospital essas pessoas. Só que aqui é o SAMU e os bombeiros que atendem, né? A gente não tem equipes, né? Porque aqui é interior, aqui é a minha cidade, aqui tem 60 mil habitantes. As maiores cidades na nossa volta aqui vai ter 150 mil pessoas. 150 mil habitantes. Então, assim, é SAMU e bombeiro, né? Só que o que chega para nós lá, acidente, como acontece na autoestrada, acontece muito. E no interior, eu não tenho dados de estatística, mas no interior, gente, o que dá de acidente em rodovia, e principalmente em estrada de chão, que não é pavimentada, é muita coisa que chega para nós lá também. Então, bora aí, vamos conversar aí um pouco, falar um pouquinho desse assunto aí. Vamos embora. Poxa, fiquei triste agora. Leopoldo esqueceu da nossa live. Qual foi a live? A gente fez uma live com o Rafael Fragoso. Eu não lembro o tema, mas a gente fez uma live o ano passado. Cara, o ano passado tá certo, cara. Tá certo, a gente fez o ano passado. Tá Esses certo. caras fazem muita live. Fazer 14 lives na semana. Cara. Não dá dá. pra acompanhar ele. Só faltou colocar o Reinaldo aqui. Faltou colocar o Reinaldo. Aí travava. Não, o Reinaldo só não tá aqui porque ele tá dando palestra de choque hemorrágico, contra a hemorragia. Começava agora às 8 horas também. Sim, sensacional ele. Eu digo ao pessoal que às vezes a live é viciante igual a PH. Quando a gente começa a fazer uma coisa que a gente gosta, e o propósito da gente na internet é justamente isso, trazer temas que a gente gosta. Sim. A gente faz aí as lives, eu preparo com o Leopoldo, com outras pessoas, a gente vai conversando durante o dia a dia, vê aquele tema que a gente vai fazendo, mesmo sabendo, Fernando está no grupo lá do Mesa Redonda, a gente às vezes coloca vídeos para fazer comentário, o Trombini está agora lá no grupo que eu entrei do Escudeiro, Fernando aí, obrigado pelo convite lá, e assim, são pessoas que trabalham há muitos anos na área e a gente vai trocando essas experiências e como a gente falou da outra live, a gente tem a oportunidade de ter esse contato com pessoas do Brasil todo. Então, vocês estão aí em São Paulo, o Leopoldo está lá no Rio Grande do Sul, eu estou aqui no Nordeste. Então, a gente tem, através da internet, essa abertura de conhecer pessoas, de trocar ideias, trocar experiências, porque às vezes a gente pega aqui, por exemplo, um interior e não tem tanta coisa. E você estudando e conversando com pessoas
de uma capital, uma cidade maior, a gente vai trocando ideia, trocando casos e vai nessa troca de conhecimento, absorvendo mais conhecimento e repassando para as pessoas, que é o que a gente faz aqui através das lives. O intuito é esse, trazer informação, trazer profissões que a gente trabalha no meio e dicas de primeiros socorros, dicas de vídeo, o que é que as pessoas podem estar fazendo aí para ajudar outras pessoas a salvar vidas. Primeiro aqui, a gente queria saber a questão do consórcio. Como seria que funciona assim um consórcio? Por exemplo, só trabalha a viatura do resgate do consórcio, o SAMU entra para auxiliar, o bombeiro entra para auxiliar, como é a equipe que é formada pelo resgate rodoviário, se é o mesmo profissional do bombeiro, SAMU, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Pode começar, Trombini. Você que está mais atual aí, está... Vamos lá. Eu acho que para a gente falar de resgate, a gente tem que começar a voltar em 1989, aí, quando eu era criança ainda. A gente tem que falar do Anjos do Asfalto, né? Que era um grupo aí praticamente voluntário no Rio de Janeiro aí, que atendia a BR-116, aquele pedaço ali, quando ainda não existia concessionárias, né? Era bombeiro só que atendia praticamente tudo, porque nem SAMU naquela época existia. E foi praticamente um serviço voluntário aí, né, que se formaram para atender aí acidentes daquela região, né? Aí nos anos 90, aí 92, 93, o governo federal começou o programa de concessões, né? E por mais ou menos em 97, 98, começou então os estados a concessionar. O estado de São Paulo, em 98, ele lançou vários lotes esse que acabaram vencendo nos últimos 2, 3 anos atrás, aí para a gente ver como é recente, né, o trabalho do resgate rodoviário, né? Falando da minha concessionária aqui, ó, eu trabalhei, não sei se pode falar o nome, mas vou falar o nome, vai. Eu tenho maior paixão e tenho maior prazer em falar aí. Eu trabalhei para Centrovias do Grupo Arteris. Lá eu comecei e era sensacional. Hoje eu trabalho para Eixo São Paulo, de um outro grupo, chama Infraestrutura Brasil, né, que é essa concessionária maior aí, que pegou praticamente 1.300 quilômetros de rodovia. Tem 30 e poucos, quase 40 resgates, então é uma coisa bem maior aí. Na nossa região aqui, eu atuo no meio de várias cidades do interior de São Paulo aqui. A minha cidade, Jaú, em torno de 150 mil habitantes. Temos SAMU, temos bombeiro, tá? Quando a gente precisa de apoio, eles vão sim. Muitas vezes chega antes de nós, quando a gente tem um grande trecho aqui de rodovia que passa por dentro das cidades. Então, muitas vezes aí o SAMU e o bombeiro acaba chegando antes da gente. Eles assumem vítima, normal. Diz-se passagem que quando o Estado concessiona uma rodovia, a ideia dele é retirar excessos que ele acha que não precisa. Por exemplo, a Jaú precisaria de 2 viaturas de bombeiro atuando ao mesmo tempo. 2 resgates trabalhando no plantão. Não, mas peraí. Mas por que precisa? Não, porque a rodovia, essa rodovia é concessionada e eles têm resgate. Não, mas essa rodovia também está concessionada a tal empresa e não precisa do resgate, né? Então, eles, quando a verdade é essa, a concessionária, ela entra para fazer o trabalho aí do Departamento de Estado de Rodagem, né? E também do bombeiro e do SAMU um pouquinho, né? Assim, um pouco, dividindo. Só que aqui sim, as equipes trabalham sempre compartilhadas, equipes maravilhosas aqui. É um ou outro que tem aquela ilusão que, né, top de linha, assim, que a gente é melhor, a gente é pior, mas 90% dos atendimentos compartilhados sai redondinho, coisa linda. Vulgos estrelinhas, né, você quis dizer. Isso, infelizmente tem todos. Tem no SAMU, tem no bombeiro e tem no resgate, né? Infelizmente, nos 3 lados nós temos isso. Que nem eu, complementando a questão que o Trombini falou da concessão, tipo assim, de acordo, que nem hoje, eu moro, meu eixo da minha cidade aqui,
praticamente é um eixo muito grande, porque é Campinas, é um polo industrial muito grande, então tem Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia Anhanguera, Dom Pedro, Santos Dumont, agora só faltando até o nome da rodovia. Então, assim, o fluxo de carro é muito grande. Bandeirantes, velocidade da via 120 por hora. Então, pessoal, não adianta você falar que você vai colocar radar, que você vai colocar lombada. O ser humano ele não respeita limite. Então, por mais que se criem barreiras, o ser humano dá sempre um jeitinho de querer pular aquela barreira e o inevitável acontece. Vamos falar, de 98 ou de 2008, vamos pôr assim, de 20 a 10 anos, diminuiu muito a incidência de acidente rodoviário, por causa do quê? Melhorou as condições de rodovias. Tem muita gente que é contra a questão da concessão, por causa de pagar pedágio. Só que se a gente for entrar nessa ênfase, vai entrar para o lado político. E se a gente deixar na mão de político, a gente vai ver como é que está a situação das estradas no país. Então, eu sou uma pessoa, querendo ou não, pago pedágio, mas eu sou a favor da concessão. Porque você sai numa Bandeirantes da vida, você sai numa Anhanguera, você vai viajar, você pode viajar tranquilo. Porque o máximo que vão assaltar você é no pedágio, você tem que pagar caro. Mas, por exemplo, seu carro quebrou, você tem assistência. Você capotou um carro, você vai ter um resgate. E aí, voltando àquela questão, resgates, quantos temos? Para dizer isso, cada rodovia, quem define a quantidade de número de resgate é a Artesp. Então, a Artesp vai lá, calcula o número de habitantes que tem naquele eixo, o fluxo. Então, ele fala, ó, a cada tantos quilômetros eu quero que tenha uma base, que tenha um resgate. Tem lugar que o resgate nem sai, tem lugar que o resgate não para na base, e assim vai. Então, assim, a gente tem que agradecer que concessão, evolução do pedágio, tendo isso, você pode viajar um pouco mais tranquilo. Esse é o lado positivo da concessão e de tudo mais, que o brasileiro não enxerga. Aí. Leopoldo, quer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa? Cara, assim, ó, o que eu vejo, né? Eu não conheço nada desse meio de vocês. Na questão, assim, de como é que funciona, né, o processo. Mas a gente vê o tamanho da importância que é o serviço. A minha irmã, ela mora em Balneário Camboriú, e ali tem a BR-101. E ali, se eu não estiver enganado, aqui de Porto Alegre, quase até o Paraná, ou até São Paulo, eu não tenho ideia, mas é um trecho enorme, que é todo ele por concessão, né? A BR-101, uma boa parte do trecho dela, quase toda, tem a concessão de algumas empresas que administram ali com pedágio. E tu vê que a importância que é quando dá um acidente, a importância que é quando tu quebra o carro, que nós já passamos por experiências como essa. Então, tudo isso é importante a gente pensar. Que nem agora o Fernando falou, o pagar é caro. Só que se tu precisar de um guincho, quanto que tu vai gastar se tu tiver que chamar um guincho? Às vezes numa rodovia que não tem atendimento nenhum, cara. Às vezes tu pega aqui no interiorzão aqui, tu anda num raio, de ponta a ponta, tu anda 150 quilômetros. Sem um ponto de gasolina, sem uma borracharia. Às vezes tu não tem nem sinal de celular se tu pedir para chamar um resgate. E aí nessas horas eu te garanto que se tivesse um pedágio ali, ou tivesse alguma forma de alguém te ajudar, isso aí eu te garanto que a pessoa não ia pensar duas vezes antes de pagar. Ela não ia. É que aquela história, é que nem plano de saúde. Todo mundo reclama de pagar até o dia que precisa. Aí o dia que tu precisa fazer alguma coisa, tu vai lá e diz, não, ainda bem que eu tenho. Né? Mas infelizmente é assim. Mas a gente vê o tamanho da importância que é, né, cara? E o trabalho que tem que ser feito. Complementando aí, Leopoldo, tem a questão. Vamos pegar aí a Dom Pedro. A Dom Pedro tem o SAUS, que é o Sistema de Auxílio ao Usuário. Por exemplo, você parou, precisa usar um banheiro, precisa tomar uma água, precisa trocar a fralda do filho, tem fraldário, tem banheiro, tem café. Você está com alguma dúvida? O pessoal tem uns callbox lá, que você entra em contato com a pessoa que está lá no centro de controle, que é o CCO, e você está com dúvida, quer ir para onde? A pessoa te informa a distância, o quanto você vai gastar. Então, ou seja, surgiu dúvida ali, você pode resolver. Aí tem o pessoal do guincho que está lá. Então, assim, você está um pouco mais assistido dentro da rodovia. Então, por exemplo, eu estou na dúvida, para num sal aí, tira suas dúvidas, descansa um pouco, assim, tem segurança, você não vai ser roubado ali. Cara, eu desconheço alguém chegar num sal e roubar. Acontece na rodovia, isso aí acontece em qualquer lugar. Mas você tem que ver, às vezes as pessoas pesam só as desvantagens. Mas aquilo que você falou, até que você precise, você vai ver que é uma vantagem grande. Aqui mesmo, o trecho que a gente pega até a capital, você olha, tem um trecho de 100 quilômetros, que não é duplicado, e um trecho de 150 quilômetros, mais ou menos, que tem a duplicação. Então, que você vê a diferença quando a gente vê por televisão. Buraco, remendo mal feito,
às vezes não tem acostamento. Quem viaja à noite, às vezes pegar a transferência à noite, não tem uma sinalização adequada. Você chega numa rodovia dessa privatizada, você liga o farol do carro, parece que você está andando durante o dia. Toda sinalizada, aquelas tartarugazinhas que a gente chama aqui, que tem aquele refletorzinho. Como você falou, você está cansado, não tem medo de parar em ponto de apoio, se precisar descansar, não vai ter o risco de ser roubado. Se um pneu furar durante alguns trechos aqui mesmo, que não dá área telefone, então a rodovia privatizada tem todo um sistema de monitoramento que é o que a gente mais necessita. Assim, por exemplo, a gente já viu vários acidentes com mulheres com criança dentro do carro, com idoso. Então fica lá até esperar alguém dar conta, alguém passar com boa vontade, porque às vezes tem gente que quer ajudar, mas tem medo, que não sabe o que é que está ali aguardando. Então, tem essas vantagens da concessionária, da privatizada, para isso, ter esse auxílio, esse aporte para os usuários. É como você falou, está pagando mais caro um pouquinho, tá. E a gente não já paga os impostos da gente aqui para ter uma rodovia com qualidade e não tem? Então, nada mais justo do que você pagar um pouquinho a mais. É que nem eu falo a gorjeta do garçom, dos 10%. Se você é bem atendido, você gosta da comida, você paga com o maior prazer. Agora, quando você tem tudo ao contrário ali, você não gosta da comida, o banheiro está sujo, o atendimento foi ruim, você não quer pagar aqueles 10%. Então, acho que é mais ou menos assim a comparação que a gente faz. Quem anda em rodovia que não é privatizada sabe a dificuldade que a gente tem de buraco, de tudo, quebrar um carro e você está na necessidade ali, né? Sim, sim. Pode Viu? falar, E Tony. aqui na nossa região, ainda vai um pouquinho além de callbox, de 0800. Aqui está sendo instalado, no trecho da concessionária aqui, Wi-Fi em toda a via. Você de dentro do seu carro, sentado de dentro do carro, você aciona o Wi-Fi, já abre uma tela de socorro, você pede o auxílio que você precisar. Se precisa de guincho, se precisa de resgate, você viu alguma coisa, você pode digitar sem sair de dentro do carro. Né? Isso, para uma pessoa que é idosa, por exemplo, com medo de sair, uma mulher, né? Hoje, antigamente, né, as mulheres elas não saíam sozinhas, né? Talvez por medo, talvez por todo tempo, como, né? Pela época, né? Mas hoje é comum a gente ver mulher viajando sozinha, né? E nada melhor do que esses pontos de apoio, né? Então a gente trabalha, tem a praça de pedágio, é um ponto de apoio, tem os SAUs, né? O serviço de auxílio ao usuário aí. Eu trabalho, o meu resgate fica dentro de um SAU. Realmente é uma área iluminada, é uma área que protege. A gente, esses dias, quatro homens numa caminhonete, eles pararam lá, olharam para nós, olharam para a rodovia, olharam para nós e falaram assim: a gente deu uma paradinha aqui por por não ter perigo, porque tinha uma caminhonete seguindo a gente e a gente ficou receoso. Era 4 homens, né? Então a gente tem que pensar em todo o público da rodovia, né? Tem que pensar que nós temos mulheres, nós temos jovens, a gente tem idosos, né? E a rodovia concessionada, pedagiada, ela vem para auxiliar o público total, né? Ela vem realmente para fazer esses pontos de apoio a cada tantos quilômetros, que acaba sendo poucos quilômetros, né? 40, 50, e a pessoa ela tem mais tranquilidade para pedir um recurso, ou mesmo para parar lá, igual a gente está falando aí, trocar um fraldário, pegar uma água gelada, sem precisar, né, pedir uma informação, né, sem precisar ficar à beira da rodovia e, né, correndo um risco, um perigo que é real, né, que é real nos dias de hoje, cada dia mais perigosa, né, como todo lugar, né. Isso, o professor Eric colocou até aqui, resposta é rápida no contexto geral. Então, tudo vai ser com mais agilidade. Questão das equipes que trabalham dentro da viatura, é a mesma do SAMU que a gente está acostumado? Nesse ponto de apoio que vocês falam, onde tem a base, tem outros profissionais que atuam, por exemplo, na questão do técnico de segurança do trabalho, tem alguém que faz esse papel? É só o condutor, técnico, enfermeiro, médico? Quais são os profissionais que atuam no resgate? Quer falar, Trombini? Quer eu mando? Vamos lá. Ó, Pode começar. Pode começar.
Beleza. Pode falar. Quando a gente fala em rodovia, a gente precisa ver se é BR ou SP, né? Porque as BRs geralmente atuam em 3 pessoas, mesmo na básica. E nas SP, estou falando no caso do estado de São Paulo, nas SP, aqui na básica atua em 2. Um condutor, né, com o condutor socorrista, e o técnico socorrista, que é o caso da minha unidade de trabalho. Temos também, né, que seria a ambulância tipo C, né? Também temos a ambulância tipo D, só que daí ela é estipulada entre quilometragem maior, né? No caso, eu não sei a quilometragem certa aí, mas temos Varia 4. 35 quilômetros. De um resgate para outro varia 35 quilômetros. E dependendo, a D você está falando é avançada, né? Isso. Então, a avançada é maior, né? O tamanho do trecho, Isso. que nem, Edital. digamos aqui, a minha região, vou cortar um pouco, você, só para entrar nessa região. Vamos lá. Na minha região aqui, vamos dizer, Anguera Bandeirantes, falando de rodovia, assim, quando a gente fala, vou voltar um pouquinho lá atrás, falando de pedágio, falando de concessão, eu tenho a Bandeirantes, 8 ou 9 anos seguidas a melhor rodovia do Brasil, a Anguera, e ficou entre a 6ª e a 8ª aí também, nesse mesmo tempo, e hoje a gente tem a Dom Pedro, que é a maior rodovia do país. Tudo rodovia pedagiada. Então temos assim, trabalhei na Dom Pedro, lá tem um trecho grande, que a Dom Pedro pega do começo, vem até o quilômetro 145 quilômetros de Dom Pedro. E tem as outras rodovias que cortam, que ela pega um trecho, tem Campinas Paulínia, que vai até, acaba em Conchal, passa por Arthur Nogueira. Então, assim, eu não lembro em média o tamanho de todo o trecho que a Rota das Bandeiras ocupa. Mas, assim, aquilo que você falou, trabalha em integração com o serviço, tem que trabalhar, porque imagina para você, a UTI da Rota das Bandeiras, fica no quilômetro 110 a Dom Pedro, lá é a sede do CCO. Aí sai um acidente na Zeferino Vaz, chegando em Arthur Nogueira, cara, se não me engano, dá uns 70, 80 quilômetros de distância. Então, o que acontece? A maioria o médico do CCO, que está lá no CCO, que é o que sai na avançada, ele tenta um serviço da cidade mais próxima, precisa de uma avançada, regula, a avançada vai. Ele tenta chegar. Às vezes, dependendo, às vezes tem serviço, por exemplo, tem dia que eles ficam rodando com avançada nas bases, para fazer educação continuada, e às vezes coincide, aconteceu um acidente ali na base de Arthur Nogueira. Eles estavam no Sal 4, que é aqui no começo, na Dom Pedro aqui. Aí rapidinho eles chegam lá. Então, assim, tem sempre, rodovia tem sempre que ter interação com a cidade, porque se precisar de um avançado, se o avançado, às vezes, sai um capotamento longe, o avançado deles está empenhado. Acabou, não tem mais avançado. Pelo menos no nosso trecho aqui, a Anguera Bandeirantes tem uma avançada só, que é da Autoban, que é a vir deles, e na Rota das Bandeiras também tem a UTI 01, que é a avançada deles também. Então imagina que o capotamento aqui, pronto, você já perdeu uma avançada ali. Se não tiver essa conversação com serviços regionais, bombeiro, SAMU, qualquer outro tipo de serviço, fica difícil você dar uma resposta, tendo que acidente rodoviário, a cinemática, ela é muito mais complexa. É ferragem, paciente ejetado. Então, assim, a gente avalia que é um risco maior de morte. Então, tem sempre que ter essa conexão com as cidades vizinhas. Pode continuar, Trovinho. Não, com certeza. Você falou tudo. A conexão entre os 3 serviços é fatal, né? É extremamente necessário aí. Igual você falou aí, a gente também aqui também tem não é esse problema, também temos essa realidade. Se eu pegar um acidente no meu trecho de trabalho hoje, entre eu e a avançada tem Jaú. E a avançada, tipo, tá 20 km para lá de Jaú e a minha base tá 20 km para o outro lado. E nós temos Jaú no meio. Quer dizer, é muito mais plausível, né? A gente pegar a avançada do SAMU, né? Regular com a nossa e eles acionar, porque é muito mais chance da avançada do SAMU estar chegando no acidente. Falando novamente aí da equipe, né? Então vai variar de concessão para concessão, se é BR, se é SP, né? Tipo assim, se é estadual ou se é federal, vai variar do edital, né? O edital. A portaria 2048 de 2002 trata bastante disso, né? De pessoal, de regulação, de quantas pessoas vai, qual é a ambulância, tem que ter, né? Aí tem que dar uma olhadinha mais friamente nela, né? No meu caso aqui, então trabalha eu e meu condutor, é uma ambulância básica de trabalho, porém com todos os equipamentos
de desencarceramento, socorro, né, para atender esse tipo. Enquanto que a USA, quando ela vem, ela não tem esse equipamento. Então, ela não tem o equipamento de SAPA e de encarceramento tal, para fazer esse trabalho. Então, mesmo que for um acidente no trecho da USA, por exemplo, uma básica vai sair no apoio, porque se estiver encarcerado nas ferragens, essa base, essa avançada, ela não tem equipamento para retirar essa vítima. Tendo em vista porque, assim, por que uma avançada na rodovia ela não tem o material de estricação, não tem desencarcerador, não tem. Porque imagina o seguinte, uma avançada chegar numa cena e ela ter que desencarcerar uma vítima, e nesse mesmo tempo ela ter que embarcar a vítima e depois recolher material e deslocar. Então, assim, ela ia ficar presa. Então, por isso que tem essa todo, assim, aqui também no nosso trecho assim, nenhuma, a não ser a vir da autobahn deve ter porque é uma caminhonete e ela não faz o transporte. O médico, ele tripula, aconteceu um acidente, ele tripula na unidade básica e desloca para onde tem que ir. Se eu não me engano, não lembro, não me recordo, mas já no caso da Rota das Bandeiras, não tem, a UTI não tem equipamento de estricação, nada. É uma UTI mesmo, tudo para atender paciente, para funcionar, a medicação, para fazer realmente uma UTI. Funciona tipo a VIR, né, do SAMU, Veículo de Intervenção Rápida. Isso, não muda. Faz o atendimento, mas não faz o transporte. Isso. Outra questão, que nem o Trombini falou, tem concessões que exigem que o condutor e seja um técnico de enfermagem. Tem concessões que você não precisa ser um técnico de enfermagem para você exercer. Porque você vai fazer aquela função de socorrista mesmo. Porque tem concessão que você é um técnico, mas você não faz venóclise. Você não pega um acesso, você não pega. Você faz o basicão ali, protocolar, avaliar, vai precisar de apoio, precisa medicar, tem que pedir apoio de alguém, ou se tiver um hospital mais perto, desloca. No outro caso, que é dois socorristas que não tem formação, tem curso, mas não tem formação na área da saúde, a mesma coisa, tá ali para cumprir protocolo. Pronto, eu tô engasgando. Fez o protocolo e pronto, não tem. Vai precisar fazer uma intervenção maior, ou é avançada, ou desloca. Não pode ter aquele comentário aqui que a UTI da rota tem sim todo o equipamento. Bombeiro, causa, loja. Cada rota tem os equipamentos de desencarceração. Se tem agora, o que falou, não, André, o Causolari, se tem agora. Na minha época não tinha. Então, evoluiu. Isso aí. Evoluiu em termos, né? Porque é meio fora de lógica, né? Se você for ver. Eu, na minha concepção, uma UTI móvel, no caso, uma USA, uma avançada da concessionária, ela nem devia ficar em trecho, né? Ela nem devia ficar sozinha num trecho para cuidar de um trecho. Eu acho que ela deveria ficar numa base junto com uma básica, né? Mas, assim, lógico, aí nós estamos falando de custo, né? Estamos falando de custo, deixar 2 ambulâncias paradas no mesmo trecho com, 5 tripulantes, né? 3 da avançada e 2 da base, são 5 tripulantes. Então a gente fala de custo, a gente sabe, né? Que isso não vai acontecer nunca, né? E dentro do possível aí, a USA, mesmo com equipamento, o que vai acontecer? Porque, por exemplo, muitas concessionárias, elas falam assim, para o seu funcionário, olha, você vai desencarcerar, tal, só que você não pode deixar o seu equipamento para trás. Isso é padrão, bombeiro também é assim, né? Me corrijam, se alguém tiver, se eu tiver errado, me corrijam aí. Trombini, tem até aquela questão que a gente não gosta que nem outro profissional, você tá com a sua ferramenta aqui, a gente não gosta nem que outro profissional venha e opere a sua ferramenta, tem muito isso. Isso aí, para quem não sabe, para quem não é da PH, isso aí é um protocolo. Isso daí, você tá lá operando, às vezes você entra na cabine ou faz alguma coisa e tem outra equipe junto lá, a equipe ela pede para você, viu, eu posso operar o seu equipamento aqui, e isso serve pra gente também. A gente às vezes tá lá, o bombeiro chegou antes, e vou dizer, o bombeiro subiu na cabine lá, você fala assim, vou dar um corte aqui, se eu cortar aqui, eu acho que vai aliviar aí a pressão e tal. Aí o bombeiro fala assim, não, então vai, corta. Aí eles estão lá em cima, você tá aqui embaixo, aí você também, isso é protocolo padrão de funcionário. Fala, não, eu posso manusear a ferramenta aqui? Não, pode manusear.
E é assim que funciona, porque assim, tem muito respeito entre as equipes, sim, né? E assim, e é igual a gente tá falando aí, totalmente, eu acho que eu montei imóvel com equipamento não é viável, né? Da minha concepção, né? Se alguém estiver achando que eu tô errado, beleza. Porque justamente isso, você chama uma USA, uma avançada, porque você precisa retirar uma pessoa rapidamente lá. E se a USA chegar antes lá, ela vai ter que ficar todo, abrir todo o equipamento dela, montar todo o equipamento, né? E depois, para guardar esse equipamento, dar correria para retirar essa vítima, né? Prosseguir, vai ficar equipamento para trás, vai perder equipamento. Então, eu acho que as básicas, sim, todas equipadas, e as avançadas do trecho, que não são muitas, né? Ficar aí desse meio de coringa, né? Chegar e intervir na vítima, né? Intervir na vítima e não no acidente. Lógico, se chegar lá, a vítima estiver presa ainda, o pessoal pode dar um apoio para você. Mas depois ele fica com a vítima e você recolhe o seu material tranquilamente, né? Recolhe o seu campo ali, né? Mesmo porque tem até aquilo, né? O primeiro resgate a chegar, se ele montou o palco de ferramenta, ele é o último a sair da cena. Pelo menos na minha época era assim, se você chegou, você montou, você desencarregou. Não, na minha o primeiro a chegar, você vai ser o último a sair. Atualmente, na minha concessão, é assim também. Se eu montei, eu desmonto, é meu. É meu. Até o Ferraz está colocando aí, ó, equipamento pode ser recuperado posterior. Não, assim, vai de concessão para concessão. A gente não tá falando que é uma regra, não. Nas concessionárias que eu trabalhei, esquece isso, de deixar o desencarcerador para trás, né? Coisa assim, porque assim, a não ser que seja uma situação você jogar de qualquer jeito lá, mas tem que levar. A não ser que seja uma situação, eu vejo muito aqui, porque aqui o pessoal também é muito fechado. Às vezes o pessoal tem isso. Eu vou precisar remover o paciente, recolhe para mim na sua viatura, depois eu passo na sua base e pega. Mas isso, assim, tem que ter muito aquele... Porque a responsabilidade é muito grande, cara. É muito grande. Sim, você pagar um equipamento forte, é igual dentro do APH, você recebe fazer um atendimento com um paciente, deixar lá colar a maleta de medicação, a maleta de trauma. É o que sempre a gente fala nos cursos, quando está dando, levou material, o material tem que voltar junto com o paciente. Da mesma forma, e a gente tem por... falando. A gente tem por... Pode falar, Tobi. A gente vai para o hospital, para você ter uma ideia, se a gente deixa prancha, colar, isso no APH rodoviário, sim, a gente tem um rol de valores, tipo assim, a prancha ficou retida, isso ficou retido, a gente tem que anotar que ficou retido, o enfermeiro assina, porque depois se a gente precisar voltar para o trecho, porque assim, reteu, não pode ficar muito tempo, porque o resgate não pode ficar muito tempo, porque imagina que se eu tenho um resgate a cada 35 km, eu tiro 70 km de trecho, e se sai mais o trecho aumenta, fica descoberto. Então, assim, o profissional do pronto-socorro, ele assina o rol de responsabilidade, depois eu volto para a rodovia. Deu um tempinho, o controle libera para a gente tentar voltar e recuperar de novo. E a gente tem um tempo médio para ficar ali esperando. Não pode nem ficar muito tempo ali perdendo tempo. Alguma colocação, Leopoldo? Alguma pergunta aí? Cara, sabe o que eu vejo assim, ó? De tudo isso que vocês falaram, o que a gente nota? Na minha opinião, né? A par dos comentários aqui. Gente, se a gente for parar para pensar, eu pensando aqui de uma forma bem uma pessoa que não é de dentro do assunto. Mas, se a gente parar para pensar, todo esse equipamento numa avançada a gente vai ter o quê? Enfermeiro, médico e um técnico, geralmente, né? Não sei se é essa a configuração das avançadas na rodovia. Mas acredito que seja por volta disso. Tem um médico, é básico, né? O técnico tem que ter, ou o enfermeiro tem que ter. Não? Condutor e enfermeiro. Enfermeiro. Tá. Enfermeiro, condutor, médico. Tá, mas daí a gente para pensar. Será que 3 profissionais desse nível de conhecimento, não estou desmerecendo os outros, mas eu acredito que a gente tem que focar neles no atendimento direto à vítima. Eles não estarem se preocupando com equipamento, tá se preocupando com o desencarceramento. O serviço deles é chegar, é que nem eu digo assim, eu puxo muito pro meu lado do centro cirúrgico. A gente é a equipe que deixa tudo pronto e o médico ele chega ali para operar. Para ele fazer o serviço que ele tem que ser feito. É a mesma coisa que eu penso na questão da rodovia no trabalho de vocês. Né? A gente vai ter que ter, o que vocês vão ter que ter? Vai ter que ter a equipe de resposta, que vai ter que ser especialista em cortar, em preparar o cena, preparar a ferramenta, montar equipamento, deixar tudo redondinho para quando a avançada chegar a fazer o papel dela. Daqui a pouco, é uma perca de tempo, é uma perca de dinheiro,
né, ter esses equipamentos em várias ambulâncias avançadas, básicas, enfim. Então, é de se pensar. Aqui no interior, aqui, o que eles fazem aqui? Aqui os bombeiros, eles têm geralmente uma viatura só com equipamento. Só equipado. Com equipamento de corte, equipamento de luz, se for de noite na rodovia, gerador, lanterna, enfim, tem todo o equipamento e a ambulância sai junto. Só que eles só disparam essa viatura no momento que o SAMU fez o contato com eles e solicitou, dizendo que foi um acidente onde tem vítima presa. Aí eles vão largar essas viaturas, né, a ambulância e mais o veículo de apoio com todo esse material. Mas agora uma curiosidade minha, que eu não conheço. Mas eu pergunto para vocês, as empresas que estão na concessionária, elas têm helicóptero ou não? Elas têm, digamos, suporte aéreo ou o suporte aéreo é só do governo estadual ou federal? Aqui, no começo da concessão da Autoban, que antigamente, hoje é CCR Autoban, mas antigamente ela chamava Autoban. No começo, sim, ela tinha um helicóptero dela. O Ferraz, que está aí, trabalhou nessa época, tem algumas pessoas que estão assistindo a live. Eu não peguei essa época ainda. Essa época ainda estava no pedágio. Então, mas tinha assim, e fazia um sucesso danado, cara. São Paulo tem o Águias, né? São Paulo tem o Águia. O Águia é da Polícia Militar. Que é da mas, Polícia assim, Militar. Concessão em si, uma concessionária ter helicóptero, a Autoban tinha no começo. Depois não teve mais. Agora não sei se. Eu acredito que era uma das poucas concessões a ter um helicóptero. Acho que é a única. Que era a própria dela. Né? Eu acho que era a única. Do resto hoje é bombeiro, Polícia Militar. Quando eu comecei na enfermagem no PBH, nossa, eu acho que era o sonho de todo mundo ir trabalhar na CCR para trabalhar no resgate no aeromédico. Era top de linha, assim. Eu acho que é a única, é a única. 2007 até 2012, sim, talvez. Era já foi considerado o melhor resgate em rodovia do país. Porque tinha um alto investimento, estava melhorando as rodovias, então tinha um nome muito. Não deixou de ser bom, mas é que os outros lugares também não ficou para trás. Sim. Então a galera tá procurando investir e evoluir. Só que tem aquela frase que eu ouvi uma vez: resgate bom é resgate parado. Por quê? Porque não gera custo. Sim. Então... nem tem vítimas precisando, né? Outra dúvida que eu tenho é a seguinte: a SAMU trabalha muito com regulação, né? Tem que fazer a regulação para o médico, quando tem avançada não, que o médico tem autonomia para estar ali. Mas, por exemplo, uma básica chegou para atender um acidente lá que não precisa da avançada. Se tiver que fazer algum procedimento técnico, ele entra em contato com alguma regulação para pedir uma autorização do que vai fazer, ou ele tem autonomia de fazer sozinho lá? Por exemplo, esse próprio médico que fica na avançada e roda o trecho, ele fica no CCO. Então, ou seja, tem um canal direto com ele, por exemplo, uma outra canaleta no rádio. Então, a básica está lá atendendo. Preciso, tipo assim, de qualquer ocorrência, ele tem que regular. A mesma coisa que nem a gente do SAMU, tem que regular. Na rodovia, a mesma coisa. Então, assim, o que ele faz? Ele entra em contato na canaleta que foi devidamente separada para aquilo, conversa com o médico, precisa dar avançado? Não. O que pode fazer aí? O médico dá a conduta para eles fazer lá. E aí, por exemplo, eu preciso remover. O que o médico do avançado faz? Ver a região que é aquele resgate, que cidade que está próxima ali, depende do lugar, o médico faz contato direto com o próprio hospital. Aqui na minha região, todas as concessões aqui na região de Campinas, quem regula para eles somos nós. Então a concessionária entra em contato com o SAMU regula e dá o retorno, e aí ele diz para onde tem que levar. Agora eu não sei na região do Trombini ou outras regiões mais aí, eu estou falando no meu caso. E aí, no nosso também. O nosso também é praticamente idêntico. Quando a gente não aciona, a diferença é que aqui o médico ele fica na USA, né? Fica nas avançadas, e não só na central, né? Nas avançadas pelo trecho, e você tem, no trecho diante, você regula com, vamos dizer assim, com a avançada 1. Aí da segunda, no outro trecho diante, seria a avançada 2, depois a avançada 3, depois a avançada 4, mas basicamente segue o mesmo padrão. Isso daí, eu acho que, se eu não estou enganado, né? Não lembro bem para falar, mas está lá na 2048, lá, né? Para quem nunca leu lá, a portaria 2048, fala sobre regulação médica e fala principalmente lá uma área assim, ó, escrita assim, ó,
regulação médica para serviços que não é do governo, aí entre parênteses, inclusive concessionárias, está escrito lá, né? Então, basicamente, é igual, a gente trabalha ou por telefone, né? Assim, aí já não é padrão, cada um trabalha do seu jeito. Eu, por exemplo, tenho um fone de ouvido, aquele foninho assim, que eu conecto ao Bluetooth do celular, eu deixo o celular no bolso, eu fico praticamente com mão livre, trabalhando ali, conversando com o médico da USA, e praticamente de mão livre, conversando com ele, assim, enquanto eu estou trabalhando. Lugar que não pega celular, vai via rádio, muda de canaleta, de canal do rádio, consegue um direto com a USA, pega as informações do médico, fala o que está acontecendo, o que vai ter que ser feito, e o médico também ele tem que confiar na equipe dele, né? No que você está vendo ali, nas avaliações que você fez, e no que você vai fazer também, né? Na verdade, nós somos os olhos dele no local, né? Questão do treinamento, além do atendimento hospitalar, tem que fazer esse curso que seria um curso com bombeiro de desencarceramento, tem que ter... Não chega a ser necessário com o bombeiro você fazer esse treinamento, porque na maioria das concessionárias é aquele formiguinha, vai passando de um para outro. Então, geralmente, quando você entra numa concessionária, os funcionários que estão lá já sabem, então você vai aprender com eles. Só que assim, cada concessionária cria o seu protocolo, tipo assim, corte e ferragem, tem o protocolo de você cortar uma ferragem, o lugar certo, tem tudo isso para fazer. Então, assim, é que nem o XABCD. Então, para cortar uma ferragem é a mesma coisa. Então, a concessionária vai lá, pega o protocolo, como cortar, tem as técnicas, e aí, por exemplo, você vai entrar e te dá um treinamento. Cada concessionária dá um treinamento diferente, mas com a mesma ênfase. O que muda, às vezes, é equipamento, são marcas, equipamento melhor, equipamento pior, mas é aquilo. Então, todo o treinamento de corte tem que ser feito da concessionária. Se você tiver como fazer fora, bem, mas se você... Também eu sou instrutor de corte de ferragem, às vezes, para bombeiro civil. A gente tem a escola aqui no Miramar Security, que a gente dá para os bombeiros civis lá. Eu só fico na parte do resgate veicular. Então, ou seja, lá o pessoal aprende a fazer... O bombeiro civil lá, ele aprende a manusear um desencarcerador, uma almofada pneumática. Então, ele sai com essa diferença. Nem todo curso de bombeiro civil você vê os caras dando estricação, corte, ferragem. Método saver, vamos dizer assim. Então, se a pessoa quer fazer, tem a parte. Tem outros grupos de pessoas também que também dá esse curso. Amanhã mesmo a gente vai estar, vocês aí devem ter acompanhado, eu já estava fazendo a atualização da equipe aqui do SAMU, em Jupi, e amanhã a gente vai fazer a parte de resgate veicular, só que no caso a retirada de vítimas só, não vai ter essa parte, porque como aqui na região a gente não tem essa parte de resgate rodoviário, trabalha em conjunto com o SAMU, que nem com um bombeiro, que o Leopoldo falou. A partir do momento que tem um acidente, aciona o bombeiro também, eles vão lá para fazer o desencarceramento, e então a gente faz só o treinamento de retirada da vítima do veículo. Então a gente vai fazer aqueles procedimentos, ângulo de 30, ângulo de 90, ângulo de 60, ângulo de 0 grau, retirada rápida, retirada com CAD, retirada de todas as formas. Então a gente não faz parte de corte dos veículos, né? A vantagem de você, um método, ângulo de 30, 60, 90, isso aí faz parte do método saver. Então a vantagem de você saber, porque quando você estiver ali atuando junto com o bombeiro, porque assim, quando está o bombeiro ali, a zona quente, o bombeiro fala, se você, por exemplo, SAMU, pode entrar. Então, autorizou, para você saber se posicionar dentro da zona quente, para você saber o que você está fazendo. Então, tudo faz sentido. Pode falar, Trovino. Não, só estou ajeitando a câmera aqui. Vamos lá. Uma pergunta aqui do Gilberto Castro, para quem não conhece aí, siga a página, que é Simulação Realística, Qualidade aí com o Gilberto. Perguntando aqui se vocês já fizeram simulações de acidente veicular com múltiplas vítimas, caso de treinamentos, alguma coisa assim na rodovia. Se é comum fazer esses treinamentos. Sim. Pelo menos na Rota das Bandeiras, constantemente, 1 ou 2 vezes por ano, tinha acidente com múltiplas vítimas, acidente com produto perigoso. Então, era muito bem realístico mesmo. Então, aí entrava interação bombeiro, porque aí tem o pessoal que tem produto perigoso. Então, vamos marcar tal dia, vai ter um simulado. Então, naquele dia, as equipes se preparavam, o bombeiro mandava unidades, resgate, às vezes até
empresas privadas também participavam para ter o conhecimento. A gente dentro do SAMU também é convidado para participar. Então, assim, 2, 3 vezes no ano sempre aparece um simulado para a gente participar. É o que a gente fala muito em treinamento, né? Se a gente não praticar, na hora que precisar, não vai saber. Não adianta estar só ali, só lendo livro, lendo protocolo e não estar praticando. Tem que colocar em prática, né? A gente é muito daquilo que a gente faz, né? Cara, eu acho que eu só queria fazer uns comentários com o pessoal que está assistindo nós, e se vocês concordam comigo, mas eu acho que o resgate rodoviário, na minha opinião, eu por já não ser do meio, mas eu acho que é um dos mais difíceis de ser feito. Se a gente começar a pegar lá no início do negócio, no momento que é chamado o socorro, até o final, eu acho que é um dos mais complicados no atendimento. Vamos pensar, se a gente pensar num capotamento, vamos pensar num capotamento numa rodovia, numa autoestrada, né? Numa freeway, que nem a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que são, se eu não me engano, são 5 pistas, né? Decadas no mesmo sentido. Tu imagina tu pegar um engavetamento, o risco que oferece para as equipes, a atenção que as equipes têm que ter, o foco que as equipes têm que ter, e tudo isso é com base em treinamento. Né? Tudo isso vai ter que ser treinado, tudo isso vai ter que ser... Uma coisa, Leonan, que nós falamos em live, que o Dr. Paulo está nos assistindo, o briefing, debriefing, eu acho que entra muito bem, né, nessa questão do pessoal que trabalha com resgate rodoviário, né, a própria comunicação por rádio. Vamos pensar um exemplo. Eu tive, digamos, uma infelicidade de ver um engarrafamento na BR-101, em Santa Catarina, onde se envolveu 6 carros, um atrás do outro ali, empilhou os carros. Graças a Deus não teve vítimas graves. Mas só que o trabalho que a gente viu, que a concessionária teve que fazer junto com a Polícia Rodoviária Federal, o SAMU foi acionado, os bombeiros foram acionados, aí que entra aquele trabalho que todo mundo tem que se juntar. Como agora há pouco vocês estavam falando ali, né? É uma ambulância para cada 100 quilômetros, uma avançada, e a básica para 50 quilômetros. Foi o que eu vi nos comentários aqui, o pessoal falando. Sim, em média. Vamos imaginar aí um acidente onde envolva um ônibus de turismo, que as rodovias cruzam direto, o ônibus de turismo é o forte deles. Um ônibus de turismo e um carro de passeio, isso aí pode dar um total de mais de 50 pessoas envolvidas num acidente. Então, como que o pessoal vai estar pensando, né? Como que o pessoal vai ter que ter na cabeça, o rodoviário é melhor que os bombeiros, que é melhor que o SAMU, é melhor... Não, gente. É na hora que junta todo mundo para fazer o trabalho ali, porque isso vai envolver muita coisa, e principalmente a segurança. Agora falando em questão de rodovias, se eu não me engano foi em 2010, 2012, faz tempo já, que aconteceu na serra aqui do Paraná. O pessoal estava vindo se eu não me engano, de Cascavel, um ônibus da empresa Ouro e Prata. Eles sofreram um acidente, e aí o pessoal dos bombeiros estavam socorrendo eles, e uma carreta veio sem sinalização, eles disse que não enxergaram a sinalização, ou perdeu o freio, alguma coisa assim, e veio por cima da equipe, e levou a equipe a arrasto na serra. Então, olha as dificuldades que você tem no atendimento rodoviário, né? Acho que isso às vezes o pessoal não fala muito. O pessoal acha que às vezes é só status. Que nem agora vocês falaram, né? Eu queria trabalhar naquele lá porque tinha o aeromédico, né? Então aquilo lá era o top. Cara, mas quanto de estudo tu tem que ter para chegar ali? Não é só tu botar um macacão. A gente vê muito o pessoal falar, eu quero ser do SAMU, eu quero ser do SAMU. Isso nós estávamos falando na live essa semana, né, Leonan? Que o pessoal acha que é muito bonito. Só que a responsabilidade que tu tem, o risco que tu corre, o risco que tu pode oferecer para os teus colegas se não fizer uma sinalização bem feita, se tu não conversar com eles, o que vai ser feito? O Leonan vai fazer isso, o Leopoldo faz aquilo, o Fernando faz isso, o Trombini faz isso. Tudo isso é muito importante, eu acho, num atendimento. Acho que isso é interessante a gente passar aqui para o pessoal que ainda não é desse ramo, ter isso na cabeça e ir estudando e ir pensando se tem vontade de chegar aí no resgate rodoviário também, né? Isso aí. Pode falar, Trombini. Antes do Trombini falar, aí tem uma pergunta aqui, até pode responder também, como ele é técnico no resgate. Nessa situação, existe a hora de ouro, no caso do acidente rodoviário? Não, com certeza. Hora de ouro, 10 minutos de platina, né? Aquilo que a gente aprende em PHTLS, ele entra assim. Tanto é que a gente fala, a gente sempre comenta, eu falo sempre para os meus parceiros, inclusive queria dar um alô para eles aí, tem bastante gente aí do meu resgate, aqui da minha concessionária, da concessionária que eu trabalho, antes fosse nossa, né? Aí, Leopoldo, já quer o trampinho, Leopoldo? Vamos ajeitar um lugarzinho aí. Não, que é o trabalho, eu arrumo. Queria mandar um abraço pro pessoal da concessionária que eu trabalho, meus parceiros de base, de outras bases aí, que estão assistindo, tá? Falando um pouquinho, então, da hora de ouro aí, a gente segue, sim, o PHTLS, no caso de trauma, né?
os 10 minutos de platina, a hora de ouro. Eu sempre gosto de falar que a gente não é aplicador do protocolo, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, esse dia eu estava numa live, nossa, deu uma hora conversa lá, né? Se eu entrar nessa conversa aqui, a gente vai longe de novo, né? Deu uma conversa com todo mundo na live lá, que tava acho que tinha umas 6 pessoas na live, porque eu sempre falo que a gente não é aplicador de protocolo, né? Então, a gente lê o protocolo sim, né? Mas a gente também coloca algumas coisas diferenciadas, porque o protocolo nem sempre é feito para a situação que você está passando, né? Então você coloca o protocolo ao máximo ali. E assim como a gente também respeita aí ao máximo, né, os 10 minutos de platina e a hora de ouro, né? Agora falando do acidente aí, que ele estava falando sobre um ônibus, na hora de pegar um ônibus, por exemplo, eu peguei um ônibus há poucos dias, eu tive a infelicidade de pegar 3 acidentes de ônibus, um foi uma colisão traseira do ônibus com um caminhão, né, onde teve óbitos no local, preso nas ferragens e tal, muito triste. Eu peguei um ônibus incendiado, um dia desse, num trecho de serra, bem próximo à minha base, e aí, igual você falou, o atendimento, muita gente ali, né, aquele protocolo, o que você vai fazer. Então, se a equipe não tiver alinhada, se a equipe não tiver... muitas equipes tá tanto tempo junto que só o olhar, você olha para o seu parceiro, ele já sabe que você está querendo uma atadura, né? Eu trabalhei muito tempo com parceiros assim, que no olhar o cara já sabia o que eu ia fazer. Então, e no olhar eu sabia o que ele estava querendo. Então a gente tem muito esse esquema de parceiragem, né? O parceiro responder à altura quando precisar e você responder à altura quando ele precisar também, né? Para fechar a faixa, para começar atendimento, né? No caso aí, a gente teve um dia, a gente removeu aí 2 pessoas e 52 recusas no local. A gente chamou outra viatura no local só para pegar a recusa. Para quem não é da área aí, todo o atendimento, né, que fazemos em rodovia gera um evento, né, gera um atendimento, um número, um evento, e tudo que acontece ali, todas as viaturas envolvidas, elas estão nesse evento lá para nossa central. Se tiver 2 vítimas e ninguém for removido, a gente tem que pegar o RG da pessoa, carteira de motorista, tal, preencher um documento, né, um protocolo, um padrão, né, e a pessoa assina aí como que ela não vai ser transportada, né. Então a gente fala recusa, né, ele pegou a recusa. E a gente precisa chamar uma viatura parceira aí da nossa concessionária, aí, ó, seria a próxima, né, para pegar 52 recusas. Passando a madrugada inteira pegando a recusa. Falei, passa aqui é assim, passa aqui é assim. Nossa, direita e esquerda. Pegando a deixa do Trombini na questão da hora ouro, que a gente pensa o seguinte, uma rodovia, você pensa o seguinte, você tem tempo de saída da base. Eu não lembro como você conta agora, mas você tinha tempo para sair da base. minuto. O controle acionou, você tinha que sair. Eu acho que até na nossa época era até menos de 1 minuto, viu? Não lembro, não recordo. Mas a questão era assim, você não pensa, o acidente ele aconteceu. Aí você pensa na hora ouro, a gente corre pelo seguinte, para que não aconteça outro acidente. Porque você tem que sinalizar, então aquilo. E assim, a cinemática de uma rodovia, ela é totalmente diferente, porque envolve velocidade. Então, numa questão, quando você fala de múltiplas vítimas, falou que tem um ônibus envolvido, você pode ter certeza. O controlador ele já vai acionar os 2 resgates que estão entre o eixo ali para deslocar, ele já vai pedir apoio. Nessa questão, quando a gente fala um acidente de rodovia, não envolve só resgate. A gente tem guinchos leves para apoiar, temos guinchos pesados para apoiar, temos caminhão-pipa para apoiar, temos inspeção. Temos, aqui no caso da Autoban, tinha uma viatura que era só para corte de ferragem. Além dos resgates, tinha uma chamada, era uma do Causolari me lembrou, tinha uma doblozinha, chamava a R01. Ela só para equipamento de corte, cara. Então, assim, saiu um acidente, ela cobria trecho, ela apoiava, fazia atendimento, parece que não, mas rodovia você também faz atendimento clínico, caminhoneiro também passa mal, motorista passa mal, passageiro de busão passa mal em posto, então tem muito disso. Então,
tem essa questão. Hora ouro na rodovia, você pode dizer que a hora ouro é sempre. Até que você chegue lá e vê que é um acidente sem vítimas, para nós é hora ouro. Até deixar a dica aí para o pessoal que às vezes se depara com um acidente na rodovia, enquanto o resgate está chegando ali, mesmo que não seja privatizada, que está esperando o SAMU, o bombeiro, se puder fazer aquela sinalização básica que a gente sabe, que aprende na autoescola lá, bota um triângulozinho, coloca galho de mato, se for numa curva, bota após a curva, porque vai facilitar o pessoal quando estiver chegando para atendimento e evitar outros acidentes, que é o que a gente mais fala aqui, para a gente evitar outras colisões, outras vítimas com uma simples atitude, né? E como a parte de primeiros socorros, que a gente tanto bate na tecla, um abraço aí para a doutora Cíntia Tamelini, que acabou de entrar, ver o que aquela vítima está precisando. Se está precisando ali, por exemplo, teve uma colisão, não foi tão sério, mas se tiver com um pescoço baixo, só uma abertura ali de via aérea, fazer um controle cervical, já vai estar ajudando aquela vítima ali, enquanto o socorro especializado chega. Então, tudo isso que a gente falou no início das lives, de vários temas, APH, SAMU, primeiros socorros, aeromédico, tudo está interligado. Como a gente falou, trabalho em equipe. Então, são diversas áreas, diversos setores ali, diversos profissionais trabalhando em prol de uma única coisa, que é o quê? Salvar a vida daquele paciente que está ali, no agravo, e não causar mais agravo a outras pessoas que estão transitando. Então, tudo que a gente faz aqui é em prol de um único motivo, que seria salvar a vida de quem está precisando ali, mais da gente. E os protocolos, como o Trombino falou, a gente fala muito protocolo, só que até hoje lá na atualização a gente falou, protocolo PHTLS é americano. A gente se baseia em coisas americanas. A gente tem que adaptar muitas coisas para a realidade brasileira. Então, é o que a gente fala. Facilidade de o que vai fazer, o que a gente tem disponível para fazer. Muitos procedimentos lá pelo PHTLS que ensina, que a gente está falando hoje, paramédico lá nos Estados Unidos, ele faz intubação. Aqui a gente vê que só o médico pode fazer. Então, assim, a gente tem que adaptar, saber os protocolos que tem ali e trabalhar em conjunto. Porque, como a gente falou, se você chegar ali, o resgate rodoviário está fazendo um procedimento, o SAMU chega, eles têm que trabalhar na mesma linha de pensamento, baseada nos protocolos que são definidos para eles. Porque não adianta o SAMU chegar, o resgate está fazendo um negócio, tá errado isso aqui, vamos refazer tudo. E o tempo que a gente falou, o tempo de platina, o tempo de ouro que a gente sabe que tem, paciente. Então, assim, é uma união aí de vários setores, de vários profissionais em prol de uma única causa, não é isso? Gente, só queria fazer um parênteses aqui, só para falar umas coisinhas, que às vezes a gente vê muito no interior. Isso não deve ser muito diferente das grandes cidades. Um dos fatores que às vezes complica na estrada é o fator curiosidade, né? Às vezes acontece um acidente, ou às vezes nem é um acidente, às vezes é uma pessoa que parou ali para trocar um pneu, ou às vezes aqui no interior roubar milho, roubar laranja, essas param na beira da estrada para fazer isso, as pessoas, elas do nada, elas enxergam aquilo, elas reduzem a velocidade. Às vezes isso é numa curva, às vezes isso é numa reta que tu não tem um campo de visão adequado de quem vem atrás, e acaba envolvendo acidente. E às vezes as pessoas não têm ideia do quanto isso é perigoso. É a mesma coisa que tu pegar em rodovia. Às vezes tu cruza numa rodovia, que a rodovia permite tu andar 100, tu tá do lado do cara, tu tá olhando pro cara ultrapassar e o cara tá com o celular numa mão e segurando a direção na outra. O quanto isso é perigoso, né? Daqui a pouco um cara desse com o celular na mão, ele não enxerga um cone, ele não enxerga o que o pessoal tá sinalizando e ele tá colocando a vida dele e a dos outros em risco. Né? Uma coisa aqui que eu vi que vocês estavam comentando, a questão das pessoas colocar galho de árvore, sinalizar, tudo isso também é muito importante. Eu tenho os 2 cursos técnicos, eu tenho formação em técnico de segurança do trabalho e técnico de enfermagem. E aí na segurança do trabalho a gente pensa muito na prevenção. O que eu gosto de carregar? Quando eu vou viajar, o que eu gosto de ter dentro do porta-malas do meu carro? Isso aqui, ó, vocês com certeza devem conhecer, ó. Isso aqui de noite, se o cara tem que trocar um pneu ou tem que prestar ajuda a alguma coisa, é aqueles coletezinho refletivo. Isso aqui faz uma baita diferença. Durante o dia, às vezes o cara não dá bola. Mas de noite, tu vira um cone na estrada. E se você enxerga alguma situação como essa, é importante. Às vezes eu acho que é importante. A gente está falando muito aqui do atendimento na rodovia, quando a gente tem recurso, quando a gente tem material, que a gente tem a comunicação.
Mas vamos pensar que o Fernando e o Trombini, eles estão no dia de folga deles, eles estão na rodovia e se deparam com um acidente. O que eles podem fazer até os colegas chegar ali para resolver aquele problema, né? O que eles vão fazer? O que eles podem auxiliar? Não, se eu tiver com o meu carro, eu ponho até colar. Tá no porta-mala. Já está montado. Se a gente for pensar para analisar, eu só pegando um adendo no que o Leonel falou, sinalizar uma rodovia, às vezes você tem que tomar muito cuidado quando você usa seu corpo, porque tem muita gente, pega o celularzinho com luzinha, vai ali, fica piscando. A gente teve já a infelicidade de perder profissionais amigos nossos numa obra, sendo tudo sinalizado, mas vem aquele cidadão com o pé até embaixo, falando no celular, distraído, invade a sinalização. Já perdi, a gente já perdeu uns 2, 3 amigos dessa forma. Então, assim, ter essa atenção na hora de sinalizar, porque, vamos pôr, uma Bandeirantes é 120 por hora, o que o Leopoldo falou. É 120, ninguém anda 120. É 140. Então é o seguinte, até aconteceu um acidente, a pessoa tá ali, faz isso, vai lá, tenta sinalizar, porque tem galho, triângulo, sinaliza sempre de frente pro fluxo, nunca dê as costas pro fluxo. Isso jamais. Porque se você deu as costas, o cara tá vindo ali falando com a esposa, falando no celular, ele olha um pouquinho pro lado que volta. Se ele comer a faixa ali, ele não volta mais. Então, até ele corrigir, fica, então assim, sinaliza com que dá, sinaliza em grande distância. Para quê? Para que o cara comece a ver lá atrás que tem uma coisa. Então, assim, ele viu que tem um galho de árvore ali, e esse galho foi com um monte até chegar lá, ele já desvia. Porque tem, geralmente, eu vi até, eu vou usar o Macário, fez um vídeo esses dias, ele fez uma sinalização com 3 cones, eu até mandei mensagem para ele. Ele colocou 3 cones lá na frente. Assim que ele colocou os 3 cones, o cara passou por ele, entrou aqui e seguiu. Ele ficou bravo. Sinalização de rodovia, você começou a sinalizar aqui, você faz a ponta de agulha até lá no final. Você não deixa vácuo para ninguém entrar. Porque dentro de cidade hoje, o SAMU, quando a gente sinaliza com 3 cones, 6 cones que a gente tem, acontece isso, imagina 120 por hora. O cara tá com pressa. Ele tira ali, não quer nem saber, ele volta para aquela faixa. Geralmente obra. O cara faz aquela sinalização linda. Tem 70, 100 cones. Os caras, aí o trânsito aqui, por exemplo, 2 faixas, sinalizou, fechou uma. Os caras tudo aqui. O nego joga para dentro da sinalização da obra e vai embora. Aí lá na frente cai num buraco, assim, dá de frente com um equipamento que os caras estão mexendo na obra. Então, assim, sinalização de rodovia é primordial. É protocolo, assim, toda concessionária, o que ela pega mais em cima de profissional é na segurança. Porque nunca dê as costas pro fluxo, a hora de atravessar, tem todo. Isso aí tem um protocolo que, se você não seguir ele e você falhar, vai custar a sua vida. Então, assim, é muito importante isso. Então, a hora de sinalizar, você tá ali, que nem eu tô passando, tô indo. Se eu vejo um acidente, a primeira coisa que eu faço, eu encosto do outro lado no acostamento. Antes de sinalizar, parece chato, falar, não, mas, pô, Fernando, você não vai lá ver a vítima? Não, eu vou acionar o socorro. Ou eu vou ligar para a concessionária, ou eu vou acionar. Vou visualizar, tentar ver de longe, ou eu tento atravessar, se conseguir, do canteiro, eu vejo se está seguro, porque na rodovia, segurança é em primeiro lugar sempre. Não tenho que questionar, porque é um vacilo, um virar as costas. Se um carro bater, acabou, cara. E assim, aquilo que é, querendo ou não, a desgraça já aconteceu. Então, você tem que fazer tudo para que a desgraça não aconteça de novo. Então, vai tomar alguma atitude, vai tomar, mas pense e faça com segurança, para você não se arrepender depois. Além do pensamento, a vítima já é a vítima. Então, a gente tem que ter cuidado para não ser mais uma vítima, é aquela questão que a gente fala no curso. Primeiro eu, depois a equipe, depois a vítima. A gente sempre brinca. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, depois a equipe, depois a vítima. Não adianta de nada a gente ir ajudar e se tornar outra vítima. Então, para você ter uma ideia de sinalização em rodovia, vamos lá, autobahn, na minha época, 20 cones. Você tem uma distância de 5 metros de um para outro para fazer a sinalização. Então imagina aí, 5 metros vezes 20, olha o tanto que é o tamanho da agulha que a gente faz para desviar o fluxo. Tem outras questões. Rodovias com 3 faixas. Aí você vê uns vídeos bizonhos. O pessoal fala o seguinte, faz uma ilha no meio, faz aqui, aí os carros entram para cá, e aí você fica lá no meio ilhado. De repente, você sabe o que acontece. Às vezes está aqui, no meio da faixa. Vem um carrinho, aí pá, de repente ele sai. O outro tá em cima e já não vê. Aí já começa a comer cone e já entra. Então, assim, sempre 3 faixas, é na faixa do meio, 2 faixas tem que ser fechada. Tem sempre que analisar o fluxo para um lado só, ou para a esquerda. É a terceira faixa acostamento, fecha a terceira faixa acostamento e deixa a faixa 1 e 2.
É primeira faixa? Se der para fechar só a primeira. Se é primeira e segunda, fecha a primeira e segunda e deixa a terceira em acostamento. É sempre um fluxo só. Você nunca vai abrir ele em cascata e dupla. Por quê? Porque você vai aumentar a chance e você está ali no meio. Não tem onde separar outras viaturas. Para você atravessar para um canteiro central, para um canteiro lateral, você vai ter que atravessar o fluxo e aí o risco é maior ainda. E já despertou aqui a ideia de montar depois uma live só para sinalização em rodovias, que, principalmente com mais de 2 faixas, que é aqui o costume que a gente tem, pelo menos falo por mim aqui, o trecho que geralmente eu ando, é faixa duplicada quando tem. Então, assim, a gente é acostumado a fazer sinalização de uma faixa, funilando para a contramão, e se for as 2 faixas, dessa forma, funilando para isolar o acostamento em uma faixa e funila a outra. Então, a gente pode até ver depois essa questão, a gente fazer sinalização em rodovias de pista tripla, que nem Leopoldo tem aí próximo, com 5 faixas, que aí já é um diferencial para a gente trabalhar essa conscientização do pessoal nessa sinalização melhor. Agora tu imagina na freeway, acho que é 7 faixas, né, Leopoldo? Na freeway. Cara, não lembro, mas é mais de 5. Imagina você com 20 conos nas costas, você tem que contar os passos, porque tem a contagem de passo que você faz. Aí o acidente está aqui, você vai até lá na frente e vem soltando cone, soltando cone, soltando cone. Aí imagina você parar no acostamento para você conseguir atravessar, porque assim, tem rodovias que o protocolo é o seguinte, você não literalmente chega e já para o resgate atrás da cena. Você visualizou a cena de longe, é parar acostamento, atravessa em segurança com os cones, daqui você já vem fazendo a ponta de agulha tirando. Fez a sinalização, você volta lá no resgate, pega o resgate e coloca ele dentro da sinalização. É sempre assim. Pronto, já imagina pro Waze atravessar 7 faixas com 20 cones nas costas. Pensando que sinalização de rodovia, geralmente o protocolo das empresas e do próprio departamento de estrada de rodagem a quantidade de sinalização, a distância do primeiro cone até o acidente tem que ser a velocidade da rodovia. Por exemplo, a Bandeirantes, 120 metros. Né? Então, a gente não está falando de colocar cone daqui na esquina ali. A gente está colocando 120 metros de cone. Né? No caso aqui, na onde eu trabalho, 110 velocidade. A gente tem 10 cones na viatura. A gente tem que dar conta de 120 metros com 10 cones, né? Colocando uma sinalização de emergência, enquanto um guincho ou a inspeção ou pipa, né, não cola em nós, e eles complementam essa sinalização aí para maior segurança do trecho. A gente já teve colega aqui, ó, pegando o gancho aí do risco. Nós tivemos colega aqui, fechamento de faixa, tinha 70 cones colocados no chão, tinha gente na bandeira, tava protocolinho padrão, ótimo, caminhão quebrado na faixa, o guincheiro, tava o guincho pesado, o guincho leve, um cidadão comeu faixa, olhando ao celular, ele perdeu o controle, entrou na sinalização, ele bateu atrás do guincho leve, o guincho leve rodou para cima das equipes, quem correu para um lado se salvou, quem correu para o outro se machucou ou morreu. Né? E assim a gente perdeu um guincheiro nosso dessa forma aí. E sem falar N vezes, né, que as equipes correram, né? Pularam a defensa, né? Pularam New Jersey, pularam a defensa, realmente sob risco de vida. Porque, infelizmente, as pessoas hoje em dia, com o uso do celular, né? A pessoa, é muito comum você ver o caminhão ele dá aquela saidinha, volta. Aí você passa do lado dele olhando, ele tá com a mão do volante, assim, ó, mexendo no celular, olhando para frente. Então é comum acontecer isso. E num acidente, numa curva, por exemplo, quando a pessoa acaba vendo, já é tarde demais, né? Principalmente se for uma carreta, alguma coisa que precisa de vários metros para parar, né? E às vezes é tarde demais, às vezes pega toda a equipe ali. Eu sempre falo pro meu parceiro, pro meu companheiro de resgate, eu sempre falo para ele, ó, a gente tá andando, né? Quando a gente tá andando para lá e pra cá, ó, você tem que levar para casa, hein? Ontem eu saí de casa, eu falei para minha mulher, para minha filha, que eu ia voltar. Ó, o papel seu é fazer eu voltar.
Falei, então você faz direito aí, porque eu preciso voltar para casa. Sempre falo para eles. Então vamos organizar depois a gente entrar nesse tema que vai servir tanto para condutores de resgate rodoviário como condutores de APH. A gente já passou aqui de 1 hora. Vamos aí fazer as considerações. Tem mais alguma pergunta, Leopoldo, alguma coisa para acrescentar? Trombino vai viajar. Vou mandar meu currículo para ele depois. Manda, aqui é certeza. Não, certeza. Trombino, eu falei pra ele. Ele falou pra ele que ele tá parado lá. Eu falei, cara, se tem uma coisa que não fica parado aqui, é controle. Esse pessoal. Viu? Aqui tem muito. Pra quem não tá na área e tá aí, ó, ficar rico, acho que trabalhando vai ser difícil, né? Mas também ficar parado não fica, né? Eu sou, né, eu tenho CVE, eu tenho letra E. No dia a dia eu não trabalho como condutor, eu trabalho como o técnico da equipe. Eu tenho mais para mim mesmo, não para mim, tipo, um acréscimo no meu currículo pessoal, né? E quando tem necessidade eu também atuo, né? Na minha concessionária já aconteceu de não ter, chegar lá, o parceiro ter acontecido alguma coisa e eu consegui atuar aí. Só para a gente fechar aí, eu acho que passou mais de 1 hora já, quando o assunto é gostoso, acaba ficando. A diferença, e vamos só passar rapidinho, a diferença do SAMU, por exemplo, por resgate e rodovia, é que nós temos equipamento básico, por exemplo, de ribanceira para descer até uma vítima, né? Isso precisa de conhecimento também, porque nós estamos falando em descer de rapel, né? Muitas vezes. A gente tem equipamento de produtos perigosos para atender uma ocorrência simples de produto perigoso aí, né? Até a chegada de uma equipe especializada, geralmente aqui no Estado de São Paulo, é do bombeiro. E a gente tem o suporte básico à vida ali dentro da ambulância, né? Isso entre outros materiais. A gente tem enxada, a gente tem pé de cabra, a gente tem o desencarcerador, tem o material para start, quem não sabe o que é start aí, é um dos métodos, né, de triagem de acidentes de múltiplas vítimas, né? Quando é um ônibus, por exemplo, né? Isso... a gente pode fazer uma live falando sobre isso também. Deixa aí no gostinho que na parte de sinalização. É um assunto muito legal. O cara faz live demais. Ele gosta, né? Vamos nesse barulho com ele aí. Ele já bolou mais 2. Ó, dia 22 tem mais uma sobre resgate rodoviário. Ele já bolou mais 2. Já anotou aí, ó. Vai. E a gente, assim, basicamente, o que diferencia mesmo do SAMU pro resgate, fora do resgate rodoviário, fora ser alguns protocolos de sinalização, como chegar, como sinalizar, né? A gente tem apoio, né? 90% das vezes a gente tem o apoio de outras viaturas da concessionária para ajudar a gente em sinalização, às vezes até apoio não técnico, né? Tipo, segurar uma prancha, ajudar a gente ali com algum equipamento, alguma coisa pesada. Colher recusa, né? Recusa pra quê? Parceira para isso, pô, senão vai todo mundo embora às 7 horas da manhã. E fora isso, a gente tem esses equipamentos que, né, que protegem a equipe, né, e dá um suporte primário aí até a chegada de especialistas, né. Não atendemos só acidente, né, quando a gente fala em resgate rodoviário, igual nós falamos anteriormente aí, né, a gente não atende só acidente, a gente atende pacientes clínicos, pessoas passam na base, hipertensão, hipoglicemia, hiperglicemia, hipotensão. Uma coisa que tem acontecido bastante, já tinha atendido muitos, mas agora com mais frequência, eu acho que a pandemia acabou aumentando esse tipo de ocorrência, que são os tentantes de suicídio, né? Eu ainda sempre falo, eu tenho um livro aqui que é do Major de Estado de São Paulo aqui. Exatamente. Eu tenho o manual técnico dele, né? Porque todo mundo acha que chegou na ocorrência lá, o cara tá na ponta da ponte lá para cair, o que você faz? Pula no cara e cata, né? Todo mundo acha que essa é a solução. Quando, na verdade, o cara, às vezes, ele pula, você vai estar abraçado nele, ele acaba puxando você junto, né? Não que ele queira levar você junto, mas na hora dele pular, de repente, dá um minuto nele, um segundo, ele pega... Um erro desse não é visto como tentativa, é visto como uma tremenda imprudência do profissional em dar o bote errado ou fazer errado, porque
E é engraçado, né? Você tocou no assunto aí. Acho que o ano passado, ano atrasado, com o próprio SAMU mesmo, tava na rodovia. Aí tinha um cara em cima imitando Jesus Cristo, em cima da passarela. Aí a gente teve que parar, né? A gente tava avançado e tal. E a gente começou a conversar e o bombeiro chegou. Só que assim, numa situação dessa, o bombeiro, ele é primordial. Então, o bombeiro comanda a cena, tudo tal, já montou equipamento. Então o cara começou a conversar comigo, né, cara? E nisso, todo mundo que passava embaixo gritava, pula, você não tem coragem. A população tem hora que... Aí, parece que é de braço dos outros. Aí você para uma rodovia movimentada, o cara pula de cima de uma passarela, em cima de um carro de uma família, ele morreu. Mas alguém mais ele matou. E aí a vantagem disso? Não. E se ele não matou... E se ele não matou, ele deixou aquela pessoa que atropelou ele no chão lá com o psíquico bem fragilizado. Ou deixou acamado, a pessoa ficou pro resto da vida em cima de uma cama. É horrível. A pessoa fica depressiva, né? De repente você não mata um pai de família, mas você deixa a pessoa em depressão, né? Você deixa uma pessoa que até ontem estava bem, hoje ele acaba ficando deprimido também por causa do que aconteceu com ele. Trubini, aquela situação, né? Vaso ruim não quebra. Um cara desse faz isso, às vezes tem problemas realmente, depressão, que são problemas graves, tem que ser levado a sério sim, mas às vezes tem aquele cara que sobe lá para fazer graça, e aí na graça dele, ele comete ele mesmo, brinca que vai tentar, e acaba dando errado, ele faz mesmo. E aí nisso ele cai, não acontece nada com ele, mas aquela família que estava indo viajar com o filho, acabou a vida daquela família. Então é triste, cara. Eu vou contar assim, eu tive uma vivência uma vez num pedágio, cara, um pedágio do 118 da Anhanguera. Um senhor, tava ele, o irmão e a cunhada. O cara é epilético, tinha um monte de problema de saúde, parou de tomar medicação. Aconteceu, ele se não me engano, ele era um Prisma. Vindo aqui, antes de chegar no pedágio, ele convulsionou dirigindo, acho que teve um ataque. O pezão pesou no acelerador, cara, ele foi. Nisso, na cabine de pedágio, saiu uma picape estrada, eu lembro todos os detalhes, saiu uma picape estrada, e aí atrás vinha a avó, a filha e a neta. Então, 3 gerações. Ele entrou com tanta força na traseira do carro dessa mulher que ele jogou o Fox em cima da picape estrada e o motor do Prisma dele parou dentro do porta-mala do carro das 3 mulheres. Resumindo, a condutora, que era a neta, PCR, morreu no local. A mãe dela, que estava de passageiro, morreu no local. A senhorinha, que era a avó, imagina, 90 e poucos anos lá atrás, na hora, acho que só o susto tinha matado ela, porque ela era tão velhinha. O carro de trás. O irmão do condutor morreu. A cunhada, fratura bilateral de fêmur. O cara da estrada lá na frente, um TCE grave. E o cara só arranhou a cara. Aí você olha, aí vai falar pra ele, aí depois vai questionar. Ele não tá tomando remédio porque acha que não precisa mais. Ou seja, ele acabou com a geração acabou com 3 gerações de uma família, ainda o irmão. É uma tremenda responsabilidade as pessoas também achar que depende da medicação, pegar e dirigir, é a mesma coisa que dirigir alcoolizado. É duro, cara, é duro. Isso aí. Leopoldo, suas considerações, tá chegando aqui a 1h30 quase. Gente, eu só queria primeiramente agradecer, né, o convite, quando o Leonardo me falou pra gente fazer a live junto com o Tromino, junto com o Fernando, na hora eu topei. Cara, eu digo assim, cada live que a gente faz é um conhecimento a mais que a gente recebe. Esse é um mundo que eu conhecia muito superficial, esse mundo das rodovias. E hoje, com certeza, eu já saio daqui olhando de outra forma. E com certeza tem muita coisa que eu ainda quero buscar conhecer, que eu quero fazer ainda cursos, que eu tenho muita curiosidade na questão do desencarceramento de veículo. É uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu tenho vontade de aprender. Que eu acho que é muito legal e eu tenho muita vontade de aprender. E eu disse mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu acho que, primeiramente, para essas pessoas que nos assistiram, acho que também a gente agregou muito. E, mais uma vez, obrigado aí, até uma próxima. E bora lá que nós temos live ainda, né, Leonardo? Ainda para fazer semana que vem, a gente já está se organizando. Tá, ele poderia estar com um projeto aí de fazer uma sequência aí de XABCDE, alguns temas assim, para ir agregando um ao outro. Também é o que a gente fala, a parceria deu certo, então a gente tem que aproveitar. Então, deu mais do que certo. Deu mais do que certo. Fernando, suas considerações aí. Cara, só tenho que agradecer vocês. Tem um Rafael Fragoso aí de Recife que tá sempre me chamando para fazer live, cara, mas é aquilo, ó. Cheguei no plantão hoje, eu falei, nossa, tomara que não dê nada para me chegar e ter tempo. Pra você ter uma ideia, tá tendo Palmeiras e Corinthians, eu sou palmeirense.
Mas falei, não, vamos falar do que é mais importante, que é salvar vidas. Então, assim, tem que agradecer. Eu quero agradecer a todos que estão seguindo, acompanhando a live, assistindo. Eu estou um pouco enferrujado, porque faz 6 anos que eu estou fora da PH Rodoviário, mas eu tento me inteirar, troco ideia com aquele colega, tem aquele colega que trabalha no SAMU também, trabalha lá. Eu espero não ter falado nenhuma besteira, mas se eu tiver falado besteira aqui, depois me chame, fala, Fernando, eu vou correr atrás para me atualizar disso. Peço desculpa porque eu vi algumas perguntas aqui, mas as perguntas sobem muito rápido, e às vezes você não consegue ver. Eu vi que meu mestre do Jiu-Jitsu mandou, aí eu vi que mais gente aí mandou. Peço desculpa, depois no particular eu posso responder. Mas agradeço vocês. Espero o Leonan, dia 22, na próxima live com mestre escudeiro. E tem aquela live, por que o SAMU demora? Na verdade, ele não demora. Na verdade, ele não demora. Ele é muito ocupado. Já tá atuando. Já. Bom, eu não tenho palavras, Leonan. Muito agradecido por participar dessa live. Espero ter levado um pouco do nosso mundo, né? O nosso mundo resgate rodoviário para quem está aí. Agradeço todo o nosso pessoal. Ó, tem bastante gente aí que trabalha com a gente aqui. Agradeço ter ficado com a gente até agora. Eu sempre falo, né? Falo para os meus parceiros aí. O problema não é nem da onde a gente veio, né? Porque da onde a gente veio era bem amador, né? E a gente está hoje em nível profissional. O problema é para onde a gente está indo, né? Onde as empresas de resgate rodoviário estão indo e para onde, principalmente, os funcionários estão indo, né? Porque eu tenho um amigo bombeiro de Bauru, ele falou um dia para mim, assim, Bauru, cidade grande, 300 e pouco, 400 mil habitantes, ele sempre falava assim para mim, Luciano, 35 anos de bombeiro, ocorrência grave, peguei 10. Um pranchamento, as coisas normais do dia a dia, peguei 2.000. Treinamento foi todo dia. Então, eu acho que o grande lance do resgate rodoviário é o treinamento, né? A gente conseguir manter as equipes ali, ó, canalizadas em treinar. Vamos ligar aqui, vamos abrir ali, vamos assistir um vídeo, aproveitando a merchandise aí, ó. Eu tenho meu canal no YouTube, R Positivo, R mesmo, de resgate, positivo por dentro do socorro. Quem puder auxiliar a gente lá. Estou iniciando esse canal, na verdade, aí. Tem uns 5.000 visualizações. Quem puder participar lá, ajudar a gente, agradeço. E eu acho que o grande negócio é como manter as equipes, né, atualizadas e empenhadas no dia a dia, dentro da base ali, naquela vontade de treinar, de fazer, de acontecer, para a hora de chegar na rodovia aí, todo mundo saber fazer o seu decore salteado ali, né? Então, acho que o grande lance é esse, né? Aquele treinamento, aquele empenho, aquele conhecimento para a gente saber o mínimo para socorrer a vítima, porque eu sempre falo, a gente não está trabalhando para a empresa, eu trabalho para a vítima, né? A vítima ali, ela realmente espera que o Luciano Trombini chegue lá sabendo quase tudo, né? O Luciano sabe quase tudo. É muito comum eu ouvir isso aí. Luciano, você sabe tudo, nem precisa ver live. Eu vejo bastante live, assisto bastante coisa, participo do treinamento. Você nem precisa. Preciso, porque eu sempre falo, a gente conhece um pedacinho assim, ó. A gente conhece um pedacinho assim. E a gente nunca vai conseguir tudo. Mas aquele usuário que está ali prendendo as ferragens, ele espera que o Luciano saiba manusear a ferramenta e que tenha as ideias e tenha o treinamento e tenha o conhecimento técnico para conseguir retirar ele aí e salvar a vida dele, porque eu sempre falo, ele é um amor de alguém, né? Ele sempre é um amor de alguém, ele tem um pai, ele tem um filho, ele tem uma mãe, ele tem um avô, tem uma namorada, tem uma esposa, alguém está esperando ele. E agradeço a todos vocês, Fernando, o Leopoldo, Leonan aí, agradeço novamente aí. E tô aí. Sempre que vocês quiserem falar de APH e resgate rodoviário, eu agradeço. Se for na ponta do lápis, a gente está 1h30 falando, a gente não falou 10% no resgate rodoviário. Porque é um campo muito grande. Verdade, pessoal, muito grande. Faça live de 1 hora. Eu digo, o problema aqui não tem como fazer live de 1 hora.
a gente começar a conversar. Se for deixar aqui, a gente passa muito tempo, mas fica cansativo também, a gente tem a oportunidade de Sim. montar outras lives. Então, assim, a Sim. gente chegou aí a mais de 30 pessoas ao vivo com a gente no mesmo momento. Então, assim, agradecer o pessoal. A live vai ficar salva nos 4 perfis. Eu já vou marcar vocês aí para o repost. Então, assim, a gente está trazendo conteúdos que venham agregar. E não dá para a gente falar tudo que a gente quer em uma live só. Por isso que, às vezes, eu emendo, como vocês falam, que eu gosto, a gente pega aquele gosto para fazer e, assim, é uma distração, é um aprendizado, que, como você falou, às vezes o pessoal diz, você sabe muito. Mas por quê? Porque a gente interage, troca ideia, como o Leopoldo falou. Eu também sou por fora do mundo do resgate rodoviário e, assim, agregou mais algum conhecimento para mim. É por isso a intenção de trazer depois a live de sinalização, a live de múltiplas vítimas, porque a gente trabalha com a PH, que ensina a PH, primeiros socorros, está dentro do mundo do resgate rodoviário. Então, assim, a gente une todos para em prol de uma única coisa. Então, nada mais do que a gente adquirir mais conhecimento para poder repassar mais conhecimento. Então, obrigado a todos aí. Terça-feira vai ter live aí, o Fernando e o Escudeiro também, falando um pouco de resgate rodoviário. Abraço para todo mundo. Sigam o canal do Leopoldo também, Simplificando Simples, lá no YouTube. O Fernando também, que tem muito conhecimento a agregar. E o Trombini e todos os parceiros que fazem live com a gente. Pessoal, um abraço aí, obrigado. E tem a fotinha, né? Ô, faz a fotinha, ó. Tira a fotinha, alguém aí. Eu quero sair lá desse fora aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, galera. Fiquem com Deus, viu? Se cuidem, hein? Valeu, obrigado. Valeu.